Boa noite, abençoados, graça e paz. Sou o pastor Fledson Alves, pastor da Igreja Viva em Graça, Ministério em Graça. Estou passando aqui para convidar você para meditarmos um pouco na palavra da graça de Deus, já que preparando o meu estudo do programa de rádio amanhã. Você que sempre nos acompanha sabe que nós temos um programa, o Poder da Graça, através da Metropolitana AM 930 kHz, transmitido aqui de Caucaia, região metropolitana de Fortaleza, estado do Ceará. É transmitido para grande parte de Fortaleza, região metropolitana, e pela internet para todo o Brasil e para o mundo. Então amanhã nós vamos falar sobre os verdadeiros adoradores, adoram em espírito e em verdade. E eu decidi compartilhar com você nessa live um pouco do que nós vamos pregar amanhã no nosso programa de rádio de 10 às 11 da manhã na Metropolitana. Aqui no capítulo 4 de João, capítulo 4, versículo 23 e 24, diz assim: Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amados, eleitos, santos do Senhor, mas que vencedores, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós estamos em 2018 depois de Cristo, passado 2000 anos, e poucas pessoas entenderam o que Jesus conversou com esta mulher samaritana. Em primeiro lugar, ele quebrou a religiosidade, os dogmas, o misticismo. Ele quebrou e derrubou uma barreira de inimizade religiosa e dogmática que havia entre os judeus e gentios, os judeus e os samaritanos. Jesus passa por Samaria, para na beira deste poço e começa um diálogo com esta mulher samaritana, e ele dá uma das primeiras lições da graça de Deus, importantíssima. Qual é, pastor? Que os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Veja só que a adoração é em espírito, porque nós somos seres espirituais. Porque Deus é espírito, porque nós estamos num reino que é espiritual. Porque Paulo diz aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 16, andai no espírito e jamais saciarei a concupiscência da carne. Porque nós compreendemos que nossa verdadeira natureza é de um ser espiritual. E o nosso Deus é espírito. E o reino em que nós estamos é espiritual. E esta nova aliança trata com o Espírito. E Jesus conversa com esta mulher e ele pede água. A mulher diz: como sendo tu judeu, pede água a mim que sou samaritana. Havia inimizade, havia briga religiosa, havia barreira. Os judeus se achavam dono do próprio Deus. E esta mulher pergunta para Jesus. Aí Jesus disse: olha, se tu soubesse quem te pede água, tu me pediria água e eu te daria água que tu nunca mais teria sede. Então a mulher diz: por me dá desta água. E Jesus disse: vai buscar o teu marido. E ela diz: eu não tenho marido. Ele disse: disse bem, porque já tiveste 5 e esse agora que tu estás não é teu marido. Amados, eleitos e santos do Senhor, esta mulher, ela era condenada, ela era desprezada, ela era reputada como lixo daquela época. Mas o que chama a atenção é que o próprio Deus manifestado numa natureza, manifestado num corpo de carne, ele para conversar com esta mulher. Ele para dialogar com esta mulher. E ele não acusa, ele não imputa pecado nela, que é o que a religião faz. Ele não aponta erros. E logo esta mulher
entende que ela cometia erros, que ela já tinha cometido defeitos, mas ela vai dizer a ele que não tinha marido. E Jesus disseste bem. Depois ela vai dizer, veja que tu és profeta. Ele disse muito mais que profeta. E depois ele se revela para esta mulher como o próprio Messias. Como o próprio Messias. Mas a lição que fica é uma das primeiras lições da graça de Deus. Qual, pastor? Que os adoradores devem adorar o Pai, o Senhor Deus, em espírito e em verdade. Olha, nesta nova aliança, nós não adoramos a Deus só num prédio feito de madeira, ou de pedra, ou de mármore, ou seja, do que for. Não. Nesta nova aliança, não precisa-se de mediador humano. O único mediador é Jesus. Nós temos um novo sacerdote, que é Jesus. Nesta nova aliança, neste novo pacto, na graça de Deus, o culto é racional e o culto é dioturnamente. O culto é em todo lugar, a qualquer momento, a qualquer hora. Aliás, se você entendeu realmente a graça de Deus, Romanos capítulo 12, versículo 1, vai nos dizer, vai nos relatar que Paulo diz, rogo-vos, irmãos, pela misericórdia do Senhor, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, o que é um culto na graça de Deus? É eu apresentar o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional que eu presto a Deus todo dia, a todo momento, a toda hora, dioturnamente. A minha vida deve ser um culto a Deus. Nós não podemos ser religiosos de ter hora marcada, um local marcado, ou um prédio, ou um local e adorar a Deus só naquele lugar. Não, absolutamente não. Claro, óbvio, que eu defendo que você deve ir a um prédio, a um templo de madeira, de barro, de tijolos, de mármore, porque lá vai ter um tutor, um pastor, um pregador, alguém que Deus constituiu para lhe instruir e lhe ensinar. Lá vai ter um grupo de louvor que são capacitados e dotados de dons para ministrar um louvor que vai te ajudar a levar a uma adoração. Lá vai ter irmãos que faz parte da comunidade, do corpo local, da igreja local, onde você vai servir, ser servido, você vai aprender, vai ensinar, vai estar unido na mesma fé, no mesmo Espírito, no mesmo Deus, crendo num só Deus, num só batismo, para juntos, unidos na mesma fé, batalhar pela fé que uma vez por toda foi dada aos eleitos de Deus. Eu defendo isto, mas no que diz respeito a culto, é todo dia, toda hora, dioturnamente, em espírito e em verdade. E repito, Deus é espírito, eu sou um ser espiritual, minha verdadeira identidade, que habito num corpo, e o reino que nós estamos é espiritual. Por isso devemos adorar a Deus em espírito e em verdade, a todo momento, a toda hora. Eu devo oferecer o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não devo me conformar com este mundo, mas transformar pela renovação da minha mente, ser educado na graça, educado e pensar de acordo com o Evangelho, falar de acordo com o Evangelho, tomar atitudes de acordo com o Evangelho e como um verdadeiro adorador, prestar culto a Deus todo dia, toda hora, todo momento, em qualquer lugar. O véu se rasgou e eu tenho acesso ao Santo dos Santos. Eu não preciso mais de um mediador, eu não preciso de um lugar específico, eu não preciso de alguém que me leve diante de Deus. Não, não, não. O Cristo ressuscitado, o sacerdote real, o sumo sacerdote, o verdadeiro sacerdote adentrou o Santo Santo uma vez por todas e ofereceu por mim sacrifício perfeito. O véu se rasgou. Eu posso desfrutar do Santo do Santo. Aliás, ele habita em mim, eu sou um espírito com ele e posso adorá-lo em espírito e em verdade. Meus amados, eleitos de Deus, não sejamos religiosos, sejamos adoradores. Ativemos o dom da fé, ativemos o reino, ativemos a mente de Cristo.
Revelemo-nos para esta sociedade como filhos de Deus, como eleitos de Deus, como embaixadores de Cristo, como aqueles que manifestam o reino de justiça, de paz, de alegria no Espírito Santo, como aqueles que manifestam o reino que é de poder, como aqueles que foram dotados de autoridade, capacidade, qualificação para ser ministro de uma nova aliança. Então Jesus disse para esta mulher samaritana: é em verdade, é em espírito, veio a hora e já chegou, que é em espírito, é em verdade. É em qualquer lugar, é a qualquer momento, é a todo momento, é a sua vida sendo oferecido, é o culto que você presta a Deus diuturnamente. No nosso caso aqui na Viva em Graça, na Rua Barão do Rio Branco 2145, toda quinta-feira, os filhos de Deus, os sacerdotes reais, os templos e morada do Espírito Santo, o corpo local de Cristo se reúne para crescer, para aprender, para servir, para amar, ser amado, ser instruído, batalhar pela fé, estar unido, ter a koinonia, a unidade do Espírito, juntos na mesma fé. No domingo também, mas culto a todo dia, toda hora e a todo momento. Oferecer a sua vida, o seu ser o imitador do Cristo ressuscitado, ser o imitador de Paulo como ele imitou a Cristo, amar a Deus acima de todas as coisas, ter um chamado santo, ser alguém que exala o bom perfume de Cristo, que se posiciona como embaixador, as mulheres embaixatrizes, os homens sacerdotes, as mulheres sacerdotisas, e que estamos num reino que nos foi dado o poder para reinar e governar, porque recebemos a abundância da graça e o dom da justiça. Graça e paz, uma boa noite.